Aula de hoje nós vamos trabalhar números racionais. Os números racionais vocês já conhecem, só não sabiam que eles eram chamados assim. Na verdade, a gente tem grupos de números que a gente já aprendeu. No começo do ano, a gente aprendeu os números naturais, que são os nossos números. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Os números naturais são aqueles que a gente chama de números inteiros, que surgiram lá na caverna, né? E foram passando por transformações até chegar no que a gente conhece hoje. São números infinitos, são números formados por... São múltiplos de 10, são números que são posicionais, conforme muda a posição, muda de valor. Então, esses números a gente estuda no primeiro bimestre. Números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, assim vai até o infinito. A gente agora está entrando na fase dos números racionais. Qual é a diferença entre os números naturais e os números racionais? Os números naturais são números inteiros. E os números racionais são números não inteiros. O homem percebeu que, com o passar do tempo, nem tudo na vida era inteiro. Quer ver? Vou dar um exemplo para vocês. Imagine se a nossa altura fosse um número inteiro. Ou nós teríamos 1 metro ou 2 metros. Ou íamos ser todos anões ou todos gigantes. Porque o número inteiro é 1 e 2. Né? Então, assim, outra forma de representar números inteiros. A mãe de vocês fez uma nega maluca? Um bolinho aí no final de semana, aí pro Dia dos Pais. Mas com certeza vocês não comeram o bolo inteiro. Vocês tiveram que pegar o bolo e fatiar ele. Mesmo que a mãe tivesse feito um bolo só para você. A mãe dissesse assim, essa nega maluca é sua, você pode comer ela sozinho. Você não ia conseguir pegar aquele bolo deste tamanho, abrir a boca e enfiar lá dentro, né? Não tem condições. Por mais que você coma o bolo inteiro, você precisa cortar esse bolo em pedaços e comer ele de forma fracionada. Então, os números racionais são aqueles que você representa valores não inteiros. Onde que seriam valores não inteiros? No dinheiro tem valores não inteiros, porque você tem o real e o centavo. Nas unidades de medidas tem os valores não inteiros, porque você tem metro, tem centímetro, tem milímetro. Nas medidas líquidas tem valores não inteiros, porque você tem o litro e o mililitro. Nem sempre você toma 1 litro de água, né? Você toma uma parte desse litro, né? Outra maneira de você trabalhar com os números não inteiros, por exemplo, quando você está fazendo, já que nós estávamos falando de bolo, e o Arthur disse que a mãe dele nunca ia fazer um bolo para inteiro para ele comer, né? Também é muito, né, gente? É exagero, né? Eu falei como exemplo, né? Façam um bolo de que vocês fizeram lá na aula de ciências, né? Faz um bolo de caneca, daí pode comer inteiro, né? Mas mesmo assim vocês não comem inteiro, vocês não pegam o bolo de caneca e jogam dentro da boca. Vocês têm que pegar uma colher e comer em partes. Você pode até comer o bolo todo, mas não inteiro. Olha bem o detalhe. Então, assim, outra maneira de você usar componentes não inteiros seriam nas receitas. Você nunca vai usar um pote de margarina para fazer um bolo, um saco de 5 kg de trigo. Você usa xícaras de trigo, você usa 200 gramas de trigo. Só se for um bolo para o bairro, né? Daí tem que usar isso. Bem isso mesmo. Então, assim, quando a gente fala de números racionais, a gente está falando de números que não são inteiros. Existem 2 maneiras de representar números que não são inteiros. Eu posso representar eles de forma fracionária, ou eu posso representar eles de forma decimal. Fracionária são as frações, e decimal são os números com vírgula, que vocês já conhecem de outras séries. A gente vai dividir essa nossa unidade em 2 momentos. Primeiro a gente vai estudar só as frações, depois a gente vai estudar só os decimais e vai entender a união dos dois. O que seria a união dos dois? Aí em português vocês aprendem as palavras sinônimas. Por exemplo, o sinônimo de belo pode ser bonito, né? De feio pode ser horroroso. Palavras sinônimas são aquelas palavras escritas de maneiras diferentes, mas que têm o mesmo significado, certo? Números decimais e frações são operações, são números sinônimos. As frações são representadas na forma inteira, né? E os números decimais são utilizados a vírgula. Mas os dois representam o mesmo tamanho. Quer ver? Vou dar um exemplo para vocês.
Se eu pegar um bolo e dividir no meio e comer um pedaço, eu comi um meio desse bolo. No número decimal, um meio seria 0,5. São maneiras diferentes de representar a metade do bolo, mas que representam o mesmo pedaço do bolo. Mas hoje a gente vai focar somente nas frações. Somente nas frações. Então, eu vou compartilhar com vocês uma tela, vou conversar um pouquinho sobre elas e vou abrir umas imagens para a gente conversar. Beleza? Oi, prof. Oi. Do sexto até o ensino médio, a gente vai estudar fração? Otávio, para a sua alegria ou para a sua tristeza, não sei te dizer, fração vai acompanhar a sua vida matemática pro resto da vida. Tu vai estudar fração no sexto, vai estudar fração no sétimo, no oitavo, no nono e no ensino médio. Só que cada momento que tu vai estudando as frações, tu vai ampliando a ideia das frações. Vai ampliando a aplicação dessas frações, tá? Mas elas vão estar sempre presentes na vida de vocês. Sempre. Porque nem tudo na vida é inteiro. E o que não é inteiro é representado por fração. Tá? Mas aqui no sexto ano, nós vamos fazer uma revisão do que vocês aprenderam no quinto. Porque é a base da fração. A gente vai reconceituar frações, a gente vai fazer leitura, vai representar, vai aprender os tipos de frações próprias, impróprias e aparentes, vai simplificar frações, vai achar frações equivalentes, vai comparar frações, vai operar com frações, cansei. É muita coisa com fração. E tudo isso vocês vão aprender. Então, assim, ó, quem não aprendeu ano passado, quem ficou com dificuldade, que ano passado foi o primeiro momento, o primeiro contato com esses conceitos, esse ano vai reforçar. E daí tem que aprender. Tem que aprender porque não tem escapatória. Fala, Teodoro. Prof, na verdade, eu aprendi sobre a fração no quarto ano. É que ela começa lá nas séries iniciais, é bem no quarto mesmo. Daí vem ampliando essa ideia do que é a fração, tá? Então, vamos lá. O prof vai compartilhar uma tela com vocês, primeiro de tudo. Primeiro de tudo, eu gosto de conversar um pouquinho sobre o nosso tema estudado. Então, ó, eu gosto de destacar o que nós estamos trabalhando. Nós estamos trabalhando números racionais, certo? Nesses números racionais, a gente vai abrir 2 momentos para os números racionais. Dentro dos números racionais, a gente vai trabalhar as frações, que são números racionais, e vamos trabalhar os números decimais. Esses 2 são números racionais. Agora, o que vem a ser realmente um número racional? O que é um número racional? Então, a gente costuma dizer que um número racional é... número racional é aquele... Digamos, deixa eu voltar aqui. O número racional, na verdade... Nossa! É representado por um valor não, vamos dizer assim, não inteiro. Como ele é representado por um valor não inteiro, a gente costuma matematicamente falar que os números decimais, eles são representados pela divisão. Eu vou usar uma letra, que é assim que vai aparecer na apostila, a divisão de A com B. O que seria a divisão de A com B? O número não inteiro é quando eu pego um valor inteiro e divido por outro inteiro. Mas o resultado final é um número racional. Vou dar um exemplo para vocês. R$3 para 2 pessoas. O que acontece quando eu faço R$3 e divido para 2 pessoas? Vai dar 1,50. Vai dar um número que não é inteiro. Correto? Por quê? Porque, olha só, eu peguei o A, transformei ele numa fração. Olha lá, A sobre B. Porque divisão também é uma fração. Olha só, tá vendo esse tracinho que tem aqui dos 2 pontinhos? Ele se transforma no traço da fração. A dividido por B é a mesma coisa que A dividido por B. Só que essa forma aqui é a forma fracionária de representar uma divisão. Então, ó, fração é uma divisão de números. Uma divisão de quantidades iguais. Agora, o exemplo que eu dei para vocês foi qual? O exemplo que eu dei para vocês foi que eu tinha R$3 para 2 pessoas.
Se eu representar isso aqui para vocês em forma de fração, eu teria 3 sobre 2, que é R$3 para 2 pessoas. Correto? Só que se eu representar isso aqui em número decimal, isso aqui é a mesma coisa que 1,5. Por isso que a professora falou para vocês que frações e números decimais são operações sinônimas. Elas são escritas de maneiras diferentes, porém com o mesmo significado. Tá? É só uma maneira diferente de representar. Oi. Por que tem um número 1? Aqui na frente? É. Tá. Imagina R$3. Sim. Uma moeda de R$1, mais uma moeda de R$1, mais uma moeda de R$1. Eu vou dividir contigo. Tu recebeu R$1 e eu recebi R$1, certo? Certo. Sobrou uma moeda de R$1, que eu não posso quebrar no meio. Peguei essa moeda de R$1, fui lá na bolsa da minha mãe e troquei por 2 de 50 centavos. Dei uma para você e uma para mim. Ah, entendi agora. Então você recebeu R$1 inteiro e 50 centavos do outro. Entendi. Entendeu? Nossa, então, entendi. Joia? Isso aqui vocês vão aprender hoje. Vou só antecipar. Isso aqui vocês vão aprender hoje, que o nome disso aqui é uma fração imprópria. É quando o número de cima é maior que o de baixo. E eu recebi mais do que um inteiro. Tá? Essa seria a ideia. Ó, a ideia que eu passei ali pro nosso amigo Teodoro, a moeda não é dessa cor, né? Mas tudo bem, vamos fazer ela assim, né? Ah, era para trocar a cor dela. Eu já vou trocar. Ó, supomos, né, Teodoro? Já que você pediu ali para a prof dar uma ilustração, supomos que aqui eu tenho uma moeda de R$1, que era o que eu estava tentando mostrar para ti, mais uma moeda de R$1 e mais uma moeda de R$1. Certo? Essa é tua, essa é minha. E essa aqui, o que eu tive que fazer com ela? Tive que partir no meio. Mas eu não posso dividir ela no meio. Então, como eu não posso dividir ela no meio, eu pego 2 moedas menores. Opa! Peraí que eu peguei a imagem. É só trocar em algum lugar. Só trocar em lugar. Eu vou pegar... Ai, que coisa! Essa. Eu vou pegar aquela moeda e vou fazer dessa moeda 2 moedas de valores menores. De 50 centavos e de 50 centavos. O 50 vem escrito assim, né? É isso, né? Só para ilustrar, assim, a prof sabe que não está uma coisa perfeita, mas é só para vocês terem a noção. Então, eu excluí aquela lá e peguei essa daqui, ó. E daí, o que aconteceu? Você ganhou essas 2 e eu ganhei essas 2. Ganhei uma parte inteira e uma parte decimal, porque eu tive que transformar o real em pedaços. Captation? Então, vamos agora focar nosso estudo nas frações. Para focar o nosso estudo nas frações, eu vou compartilhar uma outra tela com vocês. Uma tela que eu já peguei com algumas imagens prontas, que depois eu vou estar jogando lá no grupo para vocês, e trabalhando alguns conceitos de frações. Dentro desses conceitos de frações, a prof vai tentar mostrar aqui para vocês essas relações. Então, vamos lá. Primeira ideia que a gente vai trabalhar de frações. Tá aí, definição de fração. É considerada uma fração a parte de um inteiro que foi dividida em partes exatamente iguais. Galera, aqui está a dica da fração. Olha aqui, ó. A fração é algo que foi dividido exatamente igual. Fração não é desonesto. Não existe uma fração onde eu recebo mais e tu receba menos. Nós recebemos a mesma parte do inteiro. Por isso que quando eu falei que nós tínhamos R$3, eu não posso receber R$2 e o Teodoro 1. Porque daí nós recebemos pedaços diferentes, então deixa de ser uma fração. Quando eu falo de uma fração, eu estou falando que eu peguei um objeto inteiro, reparti esse objeto em pedaços. Olha o detalhe. Exatamente iguais para poder dividir. Então, quando eu vou fazer um desenho de fração, se eu, por acaso,
pegar um retângulo e fizer isso aqui no retângulo, eu quero que vocês dividam esse retângulo em 4 partes. Desculpa, saiu torto ali. Deixa eu arrumar aquele primeiro lá. Se vocês fizerem isso aqui no retângulo, não é uma fração. Senhora, mas está dividido em 4 partes. A senhora falou para dividir em 4. As partes estão diferentes. As partes estão divididas em pedaços diferentes. Fazer uma fração é ter pedaços exatamente iguais. Eu estou sem régua, mas eu vou tentar. Vocês, no caso, deveriam usar uma régua. Daí vocês têm que tentar milimetrar isso aqui exatamente igual. Ainda não ficou igual. Esse aqui tá o primeiro está menor que o último. Mas a ideia seria isso. Dividir em pedaços exatamente iguais. Fala, Ana. É igual numa pizza? Tipo, Igual numa a pizza. Tem 12 fatias. A gente tem que dividir em 12 fatias, certamente, né? Isso mesmo. Aqui eu tenho uma rodinha de pizza ali com 10 fatias. Tá dividida igual. Isso mesmo. Então, assim, ó. Onde que a gente usa essa divisão? Pizza. A gente divide, ela vem já repartida. Outro exemplo, barra de chocolate. Você abre, ela está toda repartidinha os quadradinhos em pedaços exatamente iguais. Uma caixa de ovo é uma forma de representar uma fração. Caixa do ovo vem 12 pedacinhos para botar o ovo. Ou vem 30 pedacinhos para colocar o ovo. Estou dando exemplos que já vêm divididos. Mas os que não vêm, a gente tem que dividir. Foi o exemplo do bolo. Não vai pegar o bolo e comer ele inteiro. Normalmente a mãe parte assim no meio, e daí vai fazendo os quadradinhos. Na maioria exatamente igual, por quê? Porque quem tem irmão mais novo ou mais velho já sabe. O pedaço dele é maior que o meu, isso não vale, tem que ser do mesmo tamanho. Não é assim? E quando tinha um refri, ele Com pega um certeza. copo, a gente tem que olhar certinho pra ver. Eu ia falar isso Senão é agora. injusto. Ana, É injusto. Ana, eu ia falar isso pra ti agora. No líquido a gente também faz isso. Tem pouco suco, tem pouco refri. Coloca no copo, encosta o copo e fica um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, um pouquinho. Minha irmã faz isso comigo, prof. Gente, isso é fração. Vocês estão trabalhando fração e não sabem. Porque vocês estão repartindo igualmente as coisas. Fala quem me chamou. Oi. Eu, Teodoro. Sério, a minha irmã, quando a gente vai comer alguma coisa, ela sempre fala, eu quero um pedaço maior. Daí depois, quando eu acidentalmente acabo pegando maior, ela acaba fazendo uma manha, uma choradeira, e sendo que ela vai fazer 7 anos em novembro. Ela chora pra tudo. Se eu pegar um pedaço maior, ela começa a gritar. Então agora tu fala assim, ó, mana, nós só vamos fazer frações. Aí ninguém vai chorar, nós vamos comer igual. Mas vocês perceberam? Então assim, ó, o conceito de fração vocês entenderam. Que quando eu falo de fração, eu tô falando de coisas do mesmo tamanho. Ótimo. Vamos pegar a próxima página aqui. Quando eu falo do conceito de fração, eu estou falando de um número racional. Um número racional ele pode ser fracionário ou decimal. Nós estamos estudando os fracionários. É todo número escrito na forma de A sobre B, A dividido por B, onde A é um número inteiro e B é um número inteiro. 3 era um número inteiro, R$3. 2 pessoas era um número inteiro. Porém, quando eu fiz essa divisão de números inteiros, eu cheguei num número que não era inteiro, que foi 1,5. Professora, mas eu posso ter uma fração que chega no número inteiro? Posso. Eu posso ter 10 pedaços de chocolate para dividir para 2 pessoas? Dá 5 para cada? Deixou de ser uma fração? Não. Mas vocês vão ver hoje que ela é chamada de fração aparente. É aquela coisa que parece, mas não é. Parece que é uma fração, mas se tornou um número inteiro. Mas todos os números inteiros também podem ser representados em forma de fração. Tá? Então, numa fração, a gente tem... Opa! Peraí que deu problema na Kombi aqui. Numa fração, a gente tem o número de cima e o número de baixo. O número de cima, o nome dele é numerador. Ele vai numerar o que eu vou pegar. Eu vou pegar 2 pedaços de bolo, eu vou pegar 3 pedaços de bolo, ele numera o que eu vou usar. O número de baixo é o denominador. Ele denomina quantos pedaços tem. Ele determina em quantos pedaços eu reparti o inteiro. Olha essa nossa imagem diferente aqui, ó. Numerei o que eu peguei. Eu peguei 3 pedaços.
Denominei a divisão do inteiro. Eu denominei que o inteiro ia ser dividido em 1, 2, 3, 4, 5 pedaços. Denominador determina quantos pedaços eu divido o inteiro. Numerador determina o número de partes que eu usei. Então, ó, nessa imagem, está aí o conceito da fração. O numerador é o 5, porque eu peguei 5 pedaços, e o denominador é o 7, porque eu dividi em 7 pedaços. Então, nunca esqueçam. O de baixo vai dizer em quantos pedaços eu reparti. E o de cima vai falar para vocês quantos pedaços eu usei ou quantos pedaços sobraram. Ok? Ó, nessa próxima imagem, está esse conceito que eu acabei de falar para vocês. O numerador indica quantas partes do inteiro estamos usando. E o denominador indica quantas partes do inteiro foi dividido. Aqui está um inteiro, porque eu não reparti. Aqui está 6 cestos, porque eu dividi em 6 pedaços e estão em 6 em branco. Aqui está 5 cestos, porque eu dividi em 6 e usei somente 5. Fala, Teodoro. Ô, prof, mas o que acontece se a gente pegar a metade de um inteiro? Metade de um inteiro? Eu poderia ter pego 3 cestos. 3 cestos é a metade de um inteiro, porque 3 é a metade dos 6. Verdade. Entendesse? Sempre que o número de cima for metade do número de baixo, tu pegou metade. O 3 sextos, tá, Teodoro? Deixa eu botar aqui do lado para tu entender uma coisa. O 3 sextos, ele poderia ter... Eu vou até pintar aqui, peraí. Vou tentar pintar. Ó, vamos supor que eu peguei esse pedaço. Eu não vou pintar inteiro, porque senão eu não consigo, tá, gente? Esse pedaço e esse pedaço. Foi o que o Teodoro falou. Então, olha o que aconteceu aqui. Peraí. Deixa eu fechar isso aqui. Ah, caraca. Olha o que aconteceu nessa imagem que a Pro criou aqui. Nessa imagem que eu criei ali, eu peguei o que a gente chama de 3 cestos. Eu peguei 3 pedaços de 6 que tinha. Ou eu posso falar o que o Teodoro falou, que eu peguei um meio. Por que é um meio? Porque eu peguei a metade da figura. Ó, 3 sextos é a mesma coisa que um meio. O nome disso, Teodoro, são frações equivalentes. Frações que são escritas de maneira diferente, mas que representam o mesmo tamanho. Tá? Nós vamos estar aprendendo lá pra frente. Mas deu para entender o que tu me perguntou? Deu para entender, prof. Obrigada. De nada, amor. Então, vamos adiante. Uma coisa muito importante. Leitura de uma fração. Como que eu leio uma fração? Eu não posso ler 1 de 2, 2 de 3, 4 de 5, 5 de 6. 3 quartos. O número de cima eu leio igual a gente fala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o número de baixo eu leio como se estivesse num pódio. Terceiro lugar, quarto lugar, quinto lugar, sexto lugar, e assim vai. Então, ele botou ali, ó. O 2 e o 3 são lidos diferentes. O 2 eu leio como meio, o 3 como terços. E o outro é quartos, quintos, sextos, sétimo, oitavo e nono. Então, ó, 1 meio, 2 terços, 2 quintos, 5 nonos, 7 nonos. Uma coisa que não tá aqui. Quando vai acima de 10, que é 11, 12, 13, 14, 15, eu leio 2, 12 e acrescento a palavrinha avos. Por exemplo, vamos fazer uma fração aqui que tenha um número de baixo maior que 10. Eu vou botar 3/15. Assim também é uma fração, tá? Eu vou ler 3, 15 avos. Se eu botar, por exemplo, 2/24. 2, 24 avos. Se eu botar 12/30. 12. Funciona no denominador. Ó. Mas isso só funciona no denominador? Só no denominador que eu acrescento a palavra avos. Até o 9, Henrique, eles têm nomes específicos. O 2 é meio, o 3 é terço, quartos, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. Aí o 10 é décimo, 100 é centésimo, 1000 é milésimo. E todos os outros eu leio o número normal e acrescento a palavra avos. Beleza? Bom, além disso, nós temos que se preocupar com os tipos de frações que existem. Existem 3 tipos de frações.
sair os 3 tipos de frações. Isso é muito importante, porque isso vai acrescentar na informação da aula de vocês de amanhã. Os 3 tipos de frações que existem são as frações próprias, impróprias e aparente. Uma fração é dita própria, eu brinco com meus alunos assim, ó, quando eu não sou guloso. Quando eu como menos do que eu tenho. A fração imprópria é sempre que o número de cima é menor que o de baixo. Olha lá, de 6 pedaços eu comi 5. Então, 5/6. O de cima é menor que o de baixo. A fração imprópria, ela funciona para o zoiudo. Sabe aquele guloso? Meu, eu comi uma barra de chocolate, mas eu queria tanto mais um pouquinho. Aí uma barra de chocolate não me sustentou, não. Me dá mais um pouquinho. Aí tu sabe que na geladeira tem outra barra de chocolate, tu vai lá, abre, come mais um pedacinho daquela barra. Então, ó, a fração própria, tu não comeu a barra toda. A barra estava dividida em 6, tu comeu 5 pedacinhos e disse, eu vou deixar esse pedacinho para mais tarde, a hora que eu tiver com vontade de comer um doce. A fração imprópria, tu comeu a barra toda, mas não te satisfez. Aí tu foi lá, abriu o outro e comeu mais um pouquinho. Aí tu pensou, mas eu já comi demais, né? Vou guardar o resto para depois. Olha só, a fração própria, o de cima é menor que o de baixo. Na fração imprópria, o de cima é maior que o de baixo. Em todas as frações impróprias, eu vou precisar sempre de mais do que um desenho para representar essa fração. Olha por que mais do que um. Aqui eu tinha 6 pedaços e comi 5. Beleza? Só que aqui eu tinha 4 pedaços e comi 5. Como é que de 4 eu vou comer 5? Não dá? Então, significa que eu tenho 2 desenhos de 4. Um eu comi inteiro e o outro eu comi só um pedaço. Eu poderia também dizer aqui, ó. Aqui eu também poderia dizer assim, ó. Eu comi um chocolate, um inteiro, e comi 1/4 desse chocolate. Ó, por que eu comi 1/4 desse chocolate? Opa, tá aqui. Um inteiro seria esse aqui, ó. E 1/4 tá aqui, ó. Então, eu posso dizer que eu comi 5 pedaços de 4 que foi repartido, ou eu posso dizer que eu comi um chocolate inteiro e mais 1/4. Mas isso a gente vai ver melhor na aula de quinta-feira. Só tô dando uma dica. E o outro tipo de fração é a fração aparente. Fração aparente é aquela... Parece que é uma fração, mas não é. Por quê? Porque todo número que está aqui em cima é múltiplo do de baixo. Tem na tabuada do de baixo. 8 tem na tabuada do 4. Então, ele parece que é uma fração, mas não é. Sabe por quê? Esse aqui é aquele que foi lá na geladeira, comeu uma barra de chocolate, não contente, buscou outra barra e disse assim, eu não tô nem aí, eu vou comer ela inteira porque eu quero comer chocolate. Ele comeu as 2 barras todinhas. Não deixou nem um pedacinho para depois. Na verdade, era uma fração, porque ele não comeu o chocolate inteiro. Ele pegou o chocolate, repartiu em 4, saboreou um pedaço, outro pedaço, outro pedaço, outro pedaço. Não satisfeito em comer os 4 pedaços do chocolate, pegou outro chocolate. E daí ele disse, eu vou repartir em 4, mas eu vou comer um pedaço só. Ai, mas tá tão gostoso, vou comer o outro também. Ah, quer saber de uma coisa? Eu não vou deixar 2 pedaços na geladeira, eu vou comer esses 2 pedaços que sobraram aqui também. Resumo de história, ele comeu todo o chocolate, as 2 barras. Então, a fração aparente é aquela que parece que é uma fração, mas no fim ela se torna um número inteiro. Porque ele comeu tudo que ele tinha. Nos números inteiros, o número de baixo, o número de cima sempre vai estar na tabuada do de baixo. E vai dar uma divisão inteira. Tá? Então, olha só. Dentro das ideias de frações hoje, a gente vai trabalhar com essas 4 situações. Conceituar uma fração, saber que a fração tem um número que vai em cima e um número que vai embaixo. Em cima sempre é o valor que eu uso, embaixo é os pedaços que eu tenho. Compreender que numa fração eu faço a leitura, o número de cima é normal e o de baixo eu leio em números ordinais. E entender que essa fração ela pode ser formada de 3 maneiras diferentes. Uma fração onde eu não uso tudo que eu tenho. Uma fração onde eu uso mais do que um inteiro. E uma fração onde eu uso vários pedaços inteiros.
que é a fração própria, imprópria e aparente. Própria. O de cima é menor que o de baixo. Impróprio, o de cima é maior que o de baixo. Aparente. O de cima é múltiplo do de baixo. Então, quando eu falo em frações, na verdade, eu estou representando partes de um inteiro que foi dividido em pedaços exatamente iguais.